Louvado seja Deus, já estamos de volta com o programa Encontro com Deus para o nosso segundo bloco, o bloco da doutrina. Amém. E lembrando a vocês, ouvintes, que terceiro e quarto bloco é o bloco de perguntas e respostas. Nesse momento está ali nosso irmão Joaquim e nosso irmão Claudemir para atender a sua ligação. O pastor amigo já está aqui nos estúdios. Amém, graças a Deus. Então, nesse momento, não ligue para falar com ele, viu, que ele não vai mais atender. Verdade. O primeiro bloco foi o bloco que vocês ligarem e muita gente ligou, né? Foi verdade. Muita gente ligou, graças a Deus, para falar com o pastor Hamilton e também pedir seu pedido de oração, de palavra. E agora é o momento de você ligar aqui para a rádio e e fazer sua pergunta bíblica. Então liga aqui para a rádio, aproveite essa oportunidade, terceiro e quarto bloco, seu bloco de perguntas e respostas, e você está ligando aqui para a gente e deixando a sua pergunta bíblica. Pastor Hamilton, Amém. eu queria, antes de passar a ler aqui a doutrina, falar quem está aqui assistindo pelo Face: Lucimar Souza, Lucenilda Henriques, Inalda, Jamila, nossa irmã Luana, esposa do Diácono Alessandro, Kaline, Guiomar, Marco Leandro e Adriana Pérez. É sua irmã, né, pastor? Sim, é. Louvado seja Deus. Está sintonizado. Toda quinta-feira estão aí. Um abraço para ela. Sintonizados, né? Muito bem, pastor Hamilton. Vamos aqui entrar na doutrina. Amém. E nós vamos ler hoje Mateus capítulo 20. E aí eu vou ler aqui do versículo 1 ao 16, tá certo? Amém. Que diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha a seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos lá, pastor Hamilton? Vamos embora. É importante nós notarmos que essa passagem trata-se de uma parábola em que o Senhor Jesus está fazendo uma confrontação, principalmente a respeito dos seus discípulos. Se nós olharmos o contexto, o capítulo 19 e também os versículos seguintes, a partir do verso 20, desse mesmo capítulo 20, nós vamos perceber que o Senhor Jesus está querendo tratar sobre essa questão de galardão, de quem vai receber mais porque trabalha mais no reino do Senhor, ou algo dessa natureza. Os discípulos estavam questionando quem seria dos discípulos o mais importante entre eles. E o Senhor agora está tratando sobre isso, dizendo que o reino dos céus é diferente, a dinâmica. Tudo depende da graça de Deus, e não do que as pessoas podem realizar ou fazer. E é importante notar isso, e não nos apegarmos também a certos detalhes que a parábola conta, porque toda parábola tem uma mensagem principal, e nós temos que nos ater a essa mensagem. E não os pormenores todos, mas você observa que o que é dito é que o Senhor é o Senhor da vinha, e ele está procurando trabalhadores. Então ele vai logo cedo pela manhã,
e acerta com os trabalhadores para trabalharem lá por 1 denário por dia, que é o salário diário. É um valor que se paga por dia para quem trabalha. Então manda eles para a vinha, depois ele sai à hora nona, aliás, a terceira hora, e como esse sistema de horas está no sistema judaico, então ele saiu às 9 horas da manhã. Depois ele saiu à hora sexta, que é o meio-dia, depois a hora nona, que são as 15 horas, no nosso horário normal, e depois ele sai a hora 1/10, que já é o finalzinho da tarde. Então ele chamou os trabalhadores, uns logo cedo, outros de 9 horas, outro ao meio-dia, outro às 3 horas da tarde e outro ao cair da tarde. E aí depois que todos fizeram seu trabalho, ele chamou todo mundo e disse ao seu administrador que pagasse, começando pelos últimos, ou seja, começando pelos que foram à tardinha. E os que foram à tardinha e receberam o seu dinheiro, receberam 1 denário. A mesma coisa do que foi combinado com os que foram logo cedo. Quando esses outros chegaram, pensaram que iam receber mais, ou seriam mais valorizados, o que não aconteceu. Eles receberam 1 denário. E eles ficaram um pouco chateados com isso. E o Senhor vai e exorta eles, dizendo: por que vocês estão chateados? Eu não combinei com vocês pagar vocês 1 denário por dia? E se eu desejo fazer isso com os outros, o que é que vocês têm a ver com isso? No fim das contas, quando ele retrata tudo dizendo que os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, é que independente disso, a graça de Deus salvadora é manifestada a todos os homens. Tanto a judeus que receberam contato com Deus, a revelação de Deus, como também a gentios, que não receberam nenhuma revelação de Deus a não ser da própria natureza, mas não tiveram contato direto com o Senhor. E Deus agora está propondo a salvação a todos, independente do que eles possam fazer ou não. E isso pode ser que até uma pessoa que esteja à beira da morte possa receber a graça salvadora, quanto alguém que está ouvindo a palavra e agora está servindo o Reino de Deus na igreja do Senhor. Ou que já foi alcançado, já faz 30 anos que está na casa do Senhor, no Reino do Senhor, servindo. Ele vai receber o mesmo dom da salvação que alguém que está com uma doença terminal e que no leito crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O pagamento é o mesmo, é a salvação. Então o Senhor já está querendo combater essa ideia de que é maior, ou de que vai receber mais, ou de que vai receber menos. Todo mundo vai receber a mesma medida da graça de Deus, que é a salvação. Então ele já quer combater isso na mente dos seus discípulos, porque isso eles já vinham discutindo antes. Mas isso não é uma coisa tão fácil de eliminar do nosso meio. É tanto que após ele dizer isso, você vai perceber que alguns deles ainda não entenderam a mensagem e vão voltar ao assunto novamente, que é o que a gente vai ver nos versos seguintes. Não é? Muito bem. Vamos continuar aqui a leitura. Amém. A partir do versículo 17. Diz assim: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhe disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então,
Jesus, chamando-os, disse: Sabei que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridades sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém. Você observa nestes versos agora que o Cristo, ele quer retratar, falar a respeito de sua missão, sobre o que ele veio fazer na terra. E aí ele começa a abrir os olhos dos seus discípulos para o propósito que ele veio, que é salvar muitos. Então ele simplesmente, quando está subindo para Jerusalém, chama os 12, está os seus discípulos, e no caminho ele lhe diz o seguinte: vamos subir para Jerusalém. Lá, o Filho do Homem, que é ele mesmo, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ele ressurgirá. Essa é a mensagem principal que os discípulos deveriam estar atentos e guardar no coração. Só que nós vamos perceber que eles estavam mais preocupados com a questão do reino físico, eles estavam esperando um Messias político que pudesse restaurar o reino de Israel e que junto com ele, que seria o rei, tivesse outros administradores também. O que Jesus está dizendo para eles é a mensagem central do seu evangelho, que ele veio para dar a sua vida em favor de muitos, dos que estavam perdidos, para serem resgatados, e ele teria que passar por isso, teria que ser entregue aos escribas e fariseus, e depois eles entregariam eles aos romanos, que gentil aqui são os romanos, que crucificaram a Cristo, e aí eles escarneceriam dele, açoitariam ele e crucificariam ele. Mas ele diz também que ao terceiro dia ele ressuscitaria, concretizando o plano do Senhor. Então, mediante esta palavra de Jesus, a mãe ou a esposa de Zebedeu, que seus filhos Tiago e João, são os dois filhos de Zebedeu, tá? Ela chega, adora o Senhor e pede um favor. E aí Jesus pergunta a ele: o que é que você quer? Ela diz: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Perceba a mentalidade deles. Obviamente eles conversaram com sua mãe veio pedir esse favor ao próprio Cristo para que eles fossem exaltados acima dos outros apóstolos, para que eles tivessem lugar de preeminência, para que eles tivessem lugar onde fossem notados no reino do Senhor, no reino de Deus. Mas Jesus vai e responde a eles: vocês não sabem o que estão pedindo. Porventura vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E esse cálice aí significa o sofrimento que o próprio Cristo iria sofrer para estabelecer a vontade do Pai. Ele teria que passar por isso, porque isso foi prometido e foi determinado antes da fundação do mundo, que Jesus teria que passar por isso, pela cruz. Aí então eles respondem para Jesus: nós podemos. Significa que eles têm entendimento que irão sofrer. Jesus concorda: verdade, vocês vão sofrer. O próprio Tiago, ele é preso, lá no livro de Atos relata isso, e depois ele é degolado, corta-se a cabeça de Tiago. João ainda passa e sobrevive, e ele vai ser preso, levado à ilha de Patmos, e lá ele tem visões em que o Senhor revela a ele o livro do Apocalipse, e ele morre de velhice. Mas Tiago, ele passa pelo sofrimento de Cristo e ele é degolado, ele é morto pelos judeus que perseguem a igreja. Isso é fato. Mas aí Jesus disse: mas não consegue, não é a minha vontade, ou não está sob minha autoridade conceder vocês assentar-se à minha direita e à minha esquerda.
Não compete a mim conceder isso a vocês. É preparado para aqueles a quem o Pai, Deus, o Pai, já preparou. Aí, ouvindo isso, tá bom? Os outros 10 que estavam junto com eles ficaram indignados com Tiago e João. Então Jesus chama eles e dá uma exortação. Ele diz, preste atenção. Os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. É fato, isso nós conhecemos que é assim. Mas só que entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse seja o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, esse é o modo pelo qual todos nós cristãos devemos andar, em humildade, servindo ao outro. Se alguém quer ser maior ou se destacar, deve servir mais. E essa é a mensagem de Cristo. E não ser bajulado ou intitulado apóstolo, patriarca, ou agora um sacerdote, que a moda agora vai ser essa daqui para frente, e outras coisas mais. Ou ter nomes e ofícios, como títulos de pastor, presbítero, diácono, etc., para dizer que é alguma coisa, ou aparentar ser alguma coisa. O servo fiel do Senhor, ele procura servir com humildade e entregar a sua vida para ser comandado pelo seu Senhor, para a glória dele. Amém? Não? Amém, pastor amigo. Vamos terminar aqui a leitura do capítulo 20. Amém. A partir do 29, diz assim: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Glória a Deus. Essa parte final já relata mais um milagre ou um sinal da parte do Senhor, como sendo ele o Messias prometido. É por isso que os cegos clamam a expressão Filho de Davi tem compaixão de nós. Eles criam que o Messias, que viria da linhagem de Davi, era capaz de operar esses milagres, de abrir os olhos aos cegos. Então eles suplicavam ao Senhor aquilo que fora prometido na palavra de Deus. O Senhor tem compaixão deles, toca imediatamente, eles são curados e passam a ver. Um desses 2 cegos, que Mateus relata 2 cegos, um desses 2 cegos é o Bartimeu, o cego de Jericó, que é contado nos outros evangelhos como sendo um só. Certo. Mas onde há 2, há um. Então, um evangelista pega os 2. O outro evangelista resolveu detalhar apenas o que um cego fez. Mas bendito seja Deus pela obra de Jesus Cristo na vida deles. Amém. Louvado seja Deus. Já são 22 horas. Amém. E queremos um abraço para o nosso irmão Denberg, que também está sintonizado, pastor Hamilton. Amém. Eu quero mandar um abraço também para minha esposa. Ela mandou uma mensagem aqui para mandar um alô para ela e para as minhas filhas que estão também na sintonia. Louvado seja Deus. Nosso irmão Denberg deve estar viajando. Ele, quando não está, sempre vem nos ajudar aqui também nesse trabalho, né, pastor Hamilton? Ele deve estar viajando. Deixou aqui para nós João 5:39, que diz assim: Examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Louvado seja Deus. Foi o tema que nós estudamos semana passada, no domingo passado, na Escola Bíblica Dominical. Foi, pastor? Amém. Nossa irmã... Muito bem. Ó, nossa irmã Dora, do Sítio Estreito. Dora, né? Dora, do Sítio Estreito, ela pede oração por sua vida e por sua família. E já deixou aqui uma pergunta para o senhor, viu, pastor amigo? Amém. Nós vamos estar deixando a oração da irmã Dora para outro bloco. Se chegar mais orações, Amém. nós juntamos no terceiro bloco do programa. Vamos ao nosso intervalo, prefixo da rádio, um louvor, e daqui a pouco nós voltamos em nome de Jesus.